passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram um caminho. Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Olá, amigos da TV Mundo Maior. Algumas pessoas têm curiosidades sobre as cartomantes e o uso do tarô. Mas o que o Espiritismo tem a dizer sobre o tema? André, existe alguma relação entre o tarô e o Espiritismo? Não existe nenhuma relação entre qualquer arte adivinhatória e o Espiritismo. Entretanto, o Espiritismo tem muito a dizer sobre artes adivinhatórias, né? É muito comum os nossos irmãos da linha protestante divulgarem alguns trechos da Bíblia em que citam a proibição de comunicação com os mortos. Entretanto, quando nós vamos a estes textos bíblicos, nós encontraremos sempre um convite para que não consultemos adivinhadores, né? E o porquê? Porque, em verdade, ao longo da história humana, magos, bruxas, pitonisas sempre existiram ao longo do tempo num desejo que o ser humano tem de outorgar à espiritualidade e não a si próprio a resposta para suas dúvidas, os seus medos, os seus dramas, né? E quando a Bíblia fala de não consultar a adivinhação, está nos fazendo um grande convite para que sejamos nós os senhores dos nossos destinos e não cartas, búzios, tarô e outro tipo de adivinhações, boa parte delas inclusive exercidas através da mediunidade paga, né? E nós precisamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo quando nos recomenda dar de graça o que de graça recebeu. A mediunidade é uma característica biológica do ser encarnado que foi dado a ele gratuitamente com o objetivo não de protagonizar adivinhações de sua própria vida ou de outrem, mas com o objetivo de servir a coletividade humana, de atender os espíritos sofredores, de ser intuídos sobre as melhores tomadas de decisões na vida, cabendo sempre a estas criaturas serem os protagonistas da sua própria história e não delegar a uma outra força estranha. Mas em uma sessão de tarô, é possível que tenham espíritos auxiliando, já que as cartomantes oferecem que podem ter previsões do futuro e até relatam fatos do passado da pessoa? Quando Allan Kardec ficou sabendo sobre o fenômeno das mesas girantes na Europa do século XIX, era um fenômeno bastante comum, onde geralmente a nobreza se reunia ao redor de mesas e fazia pergunta aos espíritos, e essas mesas respondiam com batidas, né? Uma batida para sim, duas batidas para não. Eu vou me casar com fulano ou com Beltrano? Bati uma vez, sim. Batia duas vezes, não, né? E quando trouxeram essa informação para ele, ele disse assim: eu não posso acreditar, só posso acreditar se me provarem que a mesa tem estrutura cerebral, tem nervos, tem cérebro para poder responder aos consulentes. Então ele descobre que por trás da mesa havia a força inteligente dos espíritos. Todas estas criaturas que lidam com a adivinhação estão sendo secundados, né, pelo plano espiritual. Esse é o grande reconhecimento de uma mediunidade pouco assertiva, uma vez que quase sempre as questões que são levadas ali são frívolas e não necessariamente as questões que precisam ser respondidas e que podem ser respondidas pela própria alma humana, indagando-se quem eu sou, de onde eu vim, por que aqui estou, para onde eu quero e para onde eu preciso ir. Isso é uma resposta que nós encontramos no nosso interior e não precisamos de ninguém para fazê-la por nós. E André, e se soubermos do futuro, isso pode trazer alguma consequência para o presente? Sem dúvida alguma, ainda mais que tipo de futuro nós saberemos, né? Por exemplo, quando nós dissemos que a pessoa que está ali manuseando o búzio,
o tarô e as outras artes adivinhatórias, como dissemos, estas peças, estes búzios, essas cartas não têm estrutura cerebral para responder perguntas. Portanto, sem dúvida alguma, de forma racional, nós só podemos chegar à conclusão de que ao lado do médium há um espírito, né? Agora, digamos, apenas para exemplificar, digamos que eu estou me preparando para fazer uma viagem para a Europa, por exemplo, né? Estou me preparando para daqui a 4, 5 meses fazer uma viagem para a Europa. Uma viagem que eu trabalhei durante muitos anos para poder fazer. Lá eu vou fazer um curso, eu vou realizar um trabalho muito importante para a minha formação, não importa o que quer que eu vá fazer lá, algo de um planejamento longevo. De repente eu vou consultar um destes médiums, né? E aí esta criatura vai dizer assim, olha, não, estou vendo aqui que existe uma viagem para você fazer, é melhor que você não vá, tudo vai dar errado e assim sucessivamente. E aí o que acontece? Eu perco o protagonismo da minha história acreditando naquela adivinhação, sem saber que muitas vezes o espírito que soprou a resposta por intermédio da movimentação das cartas, né, ele tinha o objetivo apenas e tão somente de tirar do meu caminho, de não permitir que eu faça essa vez. Pode ser um inimigo meu de outrora que vem se valer deste médium para poder me tirar de algo que seria proveitoso, que seria exitoso para mim. Então, vale mais uma vez o convite que fazemos, né? Preferencialmente, não façamos uso deste tipo de adivinhação. As respostas estão pura e simplesmente em amor por nós próprios, por Deus e pelo próximo. Se está um pouco difícil da tomada de decisões, aí eu acho interessante que se consulte profissionais para tal, né? Um psicanalista, um psicólogo, um coaching, né? Alguém que pode nos auxiliar a estruturar as tomadas de decisões mais assertivas. E sempre seremos nós os protagonistas dessas decisões, não otorgando a outrem. André, então do ponto de vista da doutrina espírita, o que você diz para as pessoas que gostam, que têm o hábito, muitas pessoas têm essa curiosidade de saber do futuro através do tarô? Conheça sim, já está mais do que o suficiente. Conheça a sua história, examine a sua estrutura inconsciente, os seus atos, as suas atitudes, os seus pensamentos. Isto sim é que vale muito a pena, porque a partir do momento que nós nos conhecemos, naturalmente nós estruturamos um plano de melhoria contínua de nós para conosco e para com a coletividade. Qualquer coisa longe disso é terceirização de algo que não está nas mãos dos outros, está nas nossas mãos. Infelizmente, na história humana, nós nos habituamos que os anjos resolverão, que a espiritualidade resolverá, que o Deus fará uma obra na minha vida, que os espíritos farão tal coisa por mim. Em verdade, nós é que somos os protagonistas da nossa história, né? Jesus vem e nos deixa um manual seguro de qual deve ser a nossa conduta no mundo. Façamos a nossa parte, trabalhemos com afinco, estudando-nos, né? Estudando o nosso inconsciente, nos preparando para as tomadas de decisões e assim, de forma mais assertiva, teremos cada vez mais êxito em nossas caminhadas. É melhor que não se faça consulta a espíritos, porque nós não sabemos qual é o espírito que está respondendo às nossas dúvidas e, pior que isso, pode ser que este espírito seja um inimigo de outrora, com o objetivo claro de nos assustar, de nos tirar do eixo de nós próprios e assim protagonizar o nosso descaminho na andança terrena. André, só para finalizar então, o médium ele não tem a capacidade naquele momento de saber o objetivo daquele espírito, é isso que está dizendo as coisas? Este médium que está se valendo da sua mediunidade para trazer recursos financeiros para si próprio, geralmente ele está num processo de obsessão e de fascinação. Está fascinado pelo espírito que se usa dele
para poder destruir a vida de outras criaturas ou, inclusive, a do próprio médium. Então ele não tem essa ciência de que o espírito quer o mal da outra criatura, assim como quer o mal dele próprio. Ele está fascinado. Então ele cai naquela lábia espiritual do ser que vai ditando as previsões. E muitas vezes esse espírito obsessor do médium jogador, ele também recebe outros espíritos do consulente. E ali há quase que um câmbio. O que você quer que o meu pupilo diga a esta criatura? Eu quero que ele diga isso, ok. E o que eu ganho com isso? Né? E a partir disso, quem ganha, entre aspas, são os espíritos. Né? Evidente que lá adiante, na lei de causa e efeito, eles haverão de dar contas a si próprios, né, e à justiça divina do mal que protagonizaram. Mas, em verdade, o que nos cabe é que sejamos nós, os construtores e os protagonistas da nossa história. Eu, particularmente, não consulto espíritos para nada, nem tampouco em reuniões mediúnicas. Né? Me diga o que eu tenho que fazer. Nós estamos reencarnados no século XXI, na era da digitalização. Olha os avanços da ciência, da filosofia, do ser pensado nesse tempo. Será que nós precisamos que alguém nos diga o que nós temos que fazer? Será que nós não devemos desenvolver o nosso intelecto buscando por nossa conta e risco as melhores tomadas de decisões? Isso mesmo. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E nós queremos saber também a sua opinião sobre o tema de hoje. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!